Alguns filmes fazem tanto sucesso que acabam inspirando várias outras produções, porém às vezes, a inspiração vai longe demais. Você sabe quais são as cópias mais descaradas e curiosas de filmes famosos? E será que alguma conseguiu superar o original? Fera do Mar. O filme A Fera do Mar traz uma trama cheia de ação, monstros gigantes e um déjà vu curioso. A história gira em torno de uma guerra entre humanos e criaturas marítimas, com um protagonista subestimado por todo mundo. Resultado: conflito e drama. Os cenários são lindos, as criaturas são incríveis. Mas, peraí, será que a gente já viu isso em algum lugar? Muito provavelmente. Sim, se seu cérebro piscou um alerta de como treinar o seu dragão, parabéns, você não está maluco. A semelhança é gritante e provavelmente não foi só coincidência. Na produção da Netflix, assim como no clássico da DreamWorks, temos um jovem que deveria caçar monstros, mas resolve adotar um, ou quase isso. Além da semelhança do Banguela com a Fera do Mar que se chama Red. Não dá para esquecer do soluço, nosso viking franzino com cara de quem nunca pegou no machado, que decidiu parar de matar dragões, e melhor ainda, convencer todo mundo de que eles podiam ser amigos. A vibe é praticamente a mesma em A Fera do Mar. Não é uma cópia descarada, claro, mas também não dá para fingir que essa ideia surgiu do nada, num dia ensolarado com água de coco e criatividade pura. E essa sensação de já vi isso antes não para por aí. Ao longo dos anos, vários filmes surfaram na onda de grandes sucessos, seja por coincidência ou por pura inspiração criativa. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Kung Fu Panda. Se existe um filme que foi mais copiado que tarefa de matemática na escola, esse filme é Kung Fu Panda. Não se sabe exatamente o motivo, talvez seja o carisma do Po, a trilha sonora épica ou a combinação irresistível de Kung Fu com pandas fofos, mas o fato é que vários estúdios menores decidiram pegar carona no sucesso dessa animação que rendeu rios de dinheiro e aplausos no mundo todo. Entre os clones mais descarados está a Shopkick Panda. Só pelo nome já dá para sentir que a criatividade tirou férias. O protagonista é Zebo, um panda preguiçoso, olha só a novidade, que quer se tornar mestre das artes marciais. Mas, claro, ele precisa enfrentar não só um tigre do mal que quer dominar o reino, como também sua própria preguiça para o que talvez seja o maior vilão dessa história. E tem mais. O dojo de Zebo está construído em cima de um amuleto místico chamado Amuleto da Fúria, que pode conceder proteção suprema a quem o possuir. Soa familiar? Pois é, parece que além de copiar o panda, copiaram também os amuletos mágicos, os vilões ameaçadores e até a filosofia de fundo, para só esqueceram de copiar a qualidade. O mais curioso, Shopkick Panda foi lançado em 2011, exatamente no mesmo ano que Kung Fu Panda 2. Coincidência? Só se for do tipo que copia até a data de estreia. Enquanto Po e os Cinco Furiosos lutavam para proteger a China de um vilão com planos grandiosos e profecias sombrias, Zebo tentava, bem, fazer a mesma coisa, só que em animação 2D e com um orçamento que provavelmente cabia num saquinho de arroz instantâneo. Valente. Valente chegou chutando os estereótipos com seu arco e flecha. Esqueça aquela história de princesa que só pensa em vestidos, espelhos e príncipes encantados. Para Mérida veio com os cabelos bagunçados, o espírito rebelde e uma mira melhor que muito arqueiro profissional. Essa nova abordagem da Disney conquistou corações no mundo todo, especialmente de quem sempre quis ver uma princesa que preferisse cavalgar na floresta do que cantar com passarinhos. Mas, como sempre, onde tem sucesso, tem gente querendo pegar carona. E foi aí que surgiu Braver. Apesar de ter sido lançado antes de Valente, o estúdio por trás dessa obra teve a brilhante ideia de relançar o filme com uma nova capa. E não era qualquer capa, era praticamente uma cópia da arte promocional de Valente, com direito a uma ruivinha arqueira de cabelos cacheados em uma pose heróica no meio da floresta. Até a mesma letra com o nome do filme eles copiaram. Foi produzida pela Brixpark Production. Coincidência? Só se for no multiverso dos plágios. A coisa ficou tão parecida que a Disney precisou dar aquela famosa intimação judicial para basicamente, ou muda essa capa ou vem processo. Adivinha o que aconteceu? A capa sumiu rapidinho. Parece que o arco da Mérida atinge alvos até fora da tela. Antes de continuar essa lista das bizarras cópias de filmes famosos, comenta aqui embaixo imitação. Ratatouille. Você com certeza se lembra de Ratatouille, aquele filme incrível da Pixar que fez o mundo inteiro repensar a relação entre ratos e panelas. Apesar do nome vir de um prato tradicional da culinária francesa, o verdadeiro protagonista é Remy, um ratinho de esgoto com um paladar refinado e um sonho ousado: virar um grande chefe de cozinha. Mesmo com todo mundo dizendo não, ele foi atrás do sim e provou que talento pode vir dos lugares mais improváveis, para até dos bueiros de Paris. Mas, como já virou tradição, onde há sucesso, sempre tem alguém tentando dar uma mordida. E foi aí que surgiu Ratatouille. Não, você não ouviu errado. Um estúdio brasileiro chamado Vídeo Brinquedo decidiu lançar sua própria versão culinária estrelada por roedores, para só que com uma animação mais, digamos,
caseira. A história? Um rato chamado Marcel, chefe talentoso do Rio de Janeiro, comanda um restaurante de luxo junto de sua tripulação de ratos cozinheiros. Eles fazem missões secretas para conseguir ingredientes especiais, enquanto um restaurante rival tenta desesperadamente descobrir qual é o segredo do sucesso deles. Apesar das diferenças aqui e ali, a semelhança com Ratatouille é tão evidente que chega a dar fome de justiça. Mesmo com um roteiro original e uma animação bem mais simples, é impossível não enxergar Ratatouille como um primo distante e não convidado do Remy. Ou, para ser mais direto, é aquele típico plágio com sotaque. No fim das contas, Ratatouille não conquistou prêmios nem corações, mas com certeza ganhou um lugar especial na lista de cópias mais descaradas da história do cinema animado. Up Altas Aventuras. Up Altas Aventuras foi um sucesso absoluto de bilheteria e de corações. A animação da Pixar contou a emocionante história de Carl Fredericks, um vendedor de balões de 78 anos que está prestes a perder a casa onde viveu a vida inteira com sua falecida esposa, Ellie. O terreno virou alvo de um empresário ambicioso que quer construir um prédio bem em cima dos sonhos de Carl. Após um desentendimento com direito a bengalada na cabeça, Carl é considerado uma ameaça pública e corre o risco de ser enviado para um asilo. Mas ele não está pronto para se render. Em um último ato de liberdade, Carl amarra milhares de balões em sua casa e voa. O plano é pousar na América do Sul, onde ele e Ellie sempre sonharam viver. Só que tem um pequeno detalhe. Ele não contava com Russell, um escoteiro mirim de 8 anos e energia infinita, que embarca sem querer nessa aventura pelos céus. Agora, você achou que essa ideia seria original demais para não ser homenageada? Pois é aí que entra Vídeo Brinquedo com sua versão paralela, What's Up, Ballon to the Rescue. Sim, o nome parece uma tentativa desesperada de confundir os desavisados. E a história? Bom, segura essa. A trama gira em torno de uma família de caçadores de monstros que, do nada, aparecem em uma entrevista de TV dizendo que encontraram uma pedra mágica que faz a casa deles voar. Sim, uma pedra. Além disso, essa pedra pode hipnotizar o mundo inteiro. Eles revelam acidentalmente o segredo de como ativar a hipnose. Por algum motivo pare pronto. Agora tem um vilão doido atrás da pedra para dominar o planeta. Entre perseguições na Amazônia, monstros sendo libertos por portais místicos, e balões de ar quente caindo do céu com fotos das maiores cidades do mundo, o roteiro vai longe. Bem longe. Como viagem sem escala no mundo dos mockbusters para aquelas versões alternativas de grandes filmes, lançadas só para surfar na fama dos originais. Apesar da história original, What's Up, Ballon to the Rescue, é claramente uma tentativa descarada de pegar carona em Up. A diferença é que, enquanto a Pixar fez todo mundo chorar nos primeiros 10 minutos, essa cópia te faz chorar, mas de desespero. Se Up foi uma jornada emocionante pelo céu, What's Up é mais como um balão furado tentando levantar voo no meio do engarrafamento. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscreva. Assim, você não perde nenhuma novidade. Shrek. Um dos maiores sucessos da DreamWorks é Shrek. O ogro verde conquistou o mundo com seu humor ácido, coração mole, claro, com o burro mais falante e carismático do reino. Inclusive, uma nova versão de Shrek já está sendo preparada e promete dar o que falar. Aliás, já está dando. As primeiras imagens e informações estão dividindo opiniões por causa de novos personagens que entraram na história. Polêmica no pântano. Mas falando em inspirações, temos aqui um caso curioso vindo da Espanha. O filme Don Quixote, produzido pelos estúdios Lumic Studios e Filmax Animation. A história gira em torno de Rocio, um burro que está cansado da sua rotina sem graça em Mancha, uma região espanhola. Tudo muda quando um misterioso cavaleiro da meia-lua desafia Don Quixote para um duelo épico. Só que o cavalo Rocinante, fiel escudeiro de Quixote, simplesmente se recusa a participar da aventura. E é aí que entra Rocio, que precisa se passar por cavalo para ajudar seu amigo a encarar o desafio. Agora, vamos ser sinceros, o filme até tenta contar uma história diferente, com elementos próprios e contexto histórico espanhol. Mas é impossível ignorar a semelhança gritante entre Rocio e o burro de Shrek. A personalidade tagarela, a comédia física, o jeito atrapalhado, tudo remete ao clássico personagem da DreamWorks. Muitos fãs, aliás, perceberam isso logo nos primeiros minutos de filme e não deixaram barato. Então, mesmo não sendo um plágio direto, os criadores parecem ter dado uma espiadinha nos arquivos da DreamWorks antes de escrever seu roteiro. Podemos dizer que Rocio não é um burro qualquer, para ele é praticamente um primo espanhol do burro original, com sotaque, armadura e tudo mais. Léo de Leão. Léo, o leão é um daqueles filmes que parecem ter nascido depois de uma maratona dupla de O Rei Leão e Madagascar, com uma caneta na mão e zero medo de ser parecido demais. A trama gira em torno de Léo, um jovem leão que só queria se encaixar no seu bando, mas não tem a menor sorte. No dia da sua primeira caçada, ele presencia a morte trágica da própria mãe, que cai em uma cachoeira digna de novela. A partir daí, ele desenvolve um trauma com água para e quem pode culpar o rapaz. Rejeitado pelos outros leões, Léo resolve abandonar a savana e se mudar para uma árvore na floresta. É lá que ele conhece Savana,
uma elefanta simpática que acaba ajudando no parto de gêmeos elefantinhos. E como toda animação precisa de uma grande jornada, Léo decide que é hora de encarar seus medos e vai atrás do lendário coração da selva para um lugar mágico que sua mãe mencionava antes de virar lembrança. Acompanhado pela elefanta e por outros animais, Léo embarca em uma aventura repleta de encontros inusitados, dilemas existenciais e piadinhas que parecem ter saído diretamente do roteiro de Madagascar. Tudo é colorido, barulhento e cheio de moral da história. No fim das contas, Léo, o leão é uma mistura nada sutil de O Rei Leão com seu leão protagonista, temas de superação e cenário africano com o estilo bagunçado e cômico de Madagascar, grupinho de animais falantes e piadas. A animação é simples, o roteiro é previsível, e os personagens parecem ter saído de um liquidificador criativo com o botão de inspiração preso no Disney DreamWorks. Não dá para dizer que é um plágio declarado, mas também não dá para fingir que Léo rugiu de originalidade. No fim das contas, é claro que toda obra pode se inspirar em outras, a arte vive de referências, mas tem uma linha fina entre homenagear e simplesmente copiar com outra capa. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!